Eu queria, na verdade, falar, em primeiro lugar, que é um grande prazer poder compartilhar um pouco da minha história, de tudo como aconteceu e de como as coisas fizeram eu chegar aqui até o palco. Quem é o Bruno? Quem é o Bruno Rosa? O Bruno é um sonhador que saiu do Brasil para ir em busca dos sonhos, como muitas pessoas fazem. Casado com essa mulher linda, que me ajuda muito, é parceira, minha melhor amiga, divide todos os sonhos junto comigo. Nós casamos no final do ano passado, foi muito legal, aqui no Brasil a gente veio para isso. E nós somos fãs de fazer viagem pelo mundo. Foi esse um dos motivos de eu ter ido embora para a Irlanda. Claro que também para tentar fazer um dinheirinho, né? A gente trabalha junto, dividimos todas as dificuldades lá, que não é fácil, viver longe da família, e isso realmente é bem difícil. Mas, graças a Deus, hoje eu sou muito grato que a fotografia consegue me trazer ao Brasil algumas vezes e assim eu posso visitar minha família. Vou mostrar para vocês quem fez o Bruno. Acho que é legal passar um pouco disso, porque sem eles também eu não seria nada. Minha mãe sempre foi costureira, dona de casa. Meu pai, mecânico de moto, mas antes disso era fotógrafo de casamento também, durante uns 4, 5 anos. Mas antigamente, na verdade, como todo mundo sabe, a fotografia não era bem valorizada como é hoje, então ele se forçou a mudar de profissão e acabou virando mecânico de motos. Vou mostrar para vocês um pouquinho da minha infância. Eu sou natural do litoral e na minha cidade é tudo muito tranquilo, então a gente sempre vivia na rua, brincando com o pé no chão e correndo, e como moleque mesmo. Esse era eu, uma foto que meu pai tirou, com uma das câmeras que hoje eu tenho, que era dele, e a última câmera que ele utilizou, que eu vou mostrar para vocês aqui. E, inclusive, eu estou segurando a capa dessa câmera que hoje eu tenho. Aqui eu, com as minhas peripécias. Hoje eu tenho uma dessa, para relembrar a infância. A minha esposa ficou doida quando eu comprei. Mas acho que todo mundo sempre continua sendo criança, então é muito importante continuar vivendo esses momentos, eu acho. Por isso que eu quis mostrar um pouco disso para vocês. Essa é a última câmera que meu pai teve. Ela tem uma história bem bacana. Meu pai, por falta de dinheiro, ele foi obrigado a vender a câmera. E, por sorte, meu primo acabou comprando. E, assim, hoje eu consegui ter essa câmera de volta. Eu vou falar a história depois para vocês. E na verdade, eu poderia perder todas as outras câmeras que eu tenho, mas essa eu não queria perder. Essa é a parte mais difícil. Meu pai, ele infelizmente teve que ir morar fora do Brasil para ajudar a família e infelizmente ele sofreu um acidente de trabalho e faleceu fora do Brasil. Isso eu tinha 14 anos de idade, foi, imagina, devastador. Eu recebi a notícia pelo telefone, por eu ser mais próximo do meu pai, até mesmo mais próximo do que os outros irmãos. Ele falou que se um dia acontecesse alguma coisa, que eu aviso o Bruno. E assim avisaram. No dia que eu recebi a notícia, eu desliguei o telefone. Não falei nada para ninguém.
deixei as pessoas descobrirem naturalmente. E preferi fazer assim. Depois disso, eu decidi, eu era o homem mais velho da família, né? Filho mais velho, me tornei automaticamente responsável por tudo isso, por toda a família, né? Querendo ou não, a gente abraça, apesar de eu ter 14 anos de idade, automaticamente tu vai querer ajudar ao máximo a tua mãe, teus irmãos, apesar de ter uma irmã mais velha, mas como homem, né? Daí decidi ajudar a minha família do jeito que eu podia, e foi assim que eu comecei a minha criação de codorna. 350 codornas. Tinha uma garele, antes mesmo do meu pai falecer. E assim eu comecei a vender ovos pela cidade. Minha mãe sempre foi muito boa na cozinha, ajudava eu a fazer as conservas. Eu comprava caixinhas em outra cidade, fazia as embalagens, preparava. Comprei uma máquina de descascar ovos, usada, uma geladeira para armazenar os ovos, e aí foi ajudar a Conceição. Conceição é minha mãe. E minha mãe, sendo uma ótima cozinheira, eu sempre também ajudei ela a vender bolo pela cidade. E saía também vendendo, às vezes, chup-chup, picolé. Sempre fui metido e queria fazer alguma coisa pensando em ajudar muito a minha família. Nunca gostei de ficar parado. Inclusive, por isso que eu estou andando de um lado para o outro. E assim eu consegui ajudar um pouco, mas como menino, né, não muito responsável, acabei não conseguindo manter as codornas por muito tempo. Acabou que a minha mãe estava com toda a responsabilidade de ficar cuidando, ela tinha outras coisas para fazer. E daí eu comecei a trabalhar de bolsista também numa escola. E imagina, né, queria brincar, queria fazer as coisas, adolescente, começou a conhecer menina e queria sair. Acabei vendendo as codornas, mas de uma certa forma eu contribuí e sou muito feliz por isso. Depois veio, na verdade, esses bichos, que eu sempre fui fã de muito, eu gosto muito de animais. Inclusive, um dos meus sonhos era ser veterinário. Infelizmente, por condições financeiras, eu não tive a oportunidade de seguir em frente, mas os bichos eu podia ter. Daí tive tudo quanto é tipo de bicho que vocês podem imaginar. Cabrito, ganso, cavalo, vaca, codorna, hamster, jabuti, tartaruga, galinha, tudo, chinchila, coelho, porquinho da Índia, garnizé, e aí vai. E eu também fazia muito, eu acho que eu tinha, acredito que muita gente fala que eu sempre tive me chamavam de turco, na verdade, porque eu fazia muito negócio de bicho, trocava passarinho por celular e às vezes recebia dinheiro de volta, ajudava em casa e, de uma certa forma, ajudava mesmo que não fosse com dinheiro, porque a minha mãe não precisava me dar dinheiro ou, às vezes, comprar roupa para mim, que eu conseguia já ir me sustentando com essas coisas, mesmo que não muito, mas ajudava com certeza. E assim foi indo. Chegou um momento que eu já me sentia, já estava completando 18 anos e a responsabilidade foi aumentando. Tive que pensar em tomar uma decisão para ser alguém na vida, né? Porque financeiramente, se eu fosse depender da minha mãe, que ficou sozinha, ela não poderia fazer muito por mim, principalmente tendo mais 3 filhos para sustentar e comprar coisas e tal. Inclusive, nenhum deles teve a oportunidade de fazer faculdade, porque minha mãe nunca pôde ajudar. Só depois que ela recebeu a herança do meu pai, ela acabou conseguindo, de alguma forma, contribuir com a nossa vida. E
Foi assim que eu consegui tomar a decisão quando eu estava na Marinha, que por um momento eu achava que era um dos meus sonhos também, seguir em frente a carreira militar, mas conversando com a minha mãe e com um amigo nosso, eu tomei a grande decisão difícil, por sinal, de morar fora do Brasil também. Imagina, para minha mãe foi difícil de aceitar, né? Meu pai já tinha ido, não tinha voltado, o que ela ia pensar? Mas eu falei, não, mãe, fica tranquila que isso não vai acontecer de novo. Eu vou me cuidar mais. Meu pai não se cuidava tanto quanto eu. Era meio doidão. Mas ficava demais. Apesar de que não foi por ele ser doidão que ele acabou falecendo. Foi uma fatalidade, claro. E daí, graças a Deus, com essa herança que ela recebeu, ela pôde me ajudar e vender o carro que a gente tinha comprado, para daí eu morar fora do Brasil, como estudante, a princípio, mas com o objetivo de tentar a vida, né? E tentei ir para o Canadá, meu visto foi negado. No momento que foi negado, eu pensei, putz, agora já começou dando errado, né? Então, no momento que deu errado, eu fiquei brabo e achava que eu era um cara de azar e que as coisas só davam errado para mim. Mas hoje eu entendo que as coisas não acontecem por acaso, né? E às vezes o teu maior erro ou algo que aconteça de errado na tua vida pode ser a coisa mais certa que aconteceu. E assim foi. Transferi tudo e fui para a Irlanda. Como todo mundo, né? Chegando lá, não conhecia nada, tudo muito difícil, não falava nada de inglês. Isso era em 2006. E com pouco dinheiro, já tinha a obrigação de começar a trabalhar. E assim eu fui. Trabalhando, procurando trabalho em qualquer coisa, desde que te importa, que é lavador de prato, até entregar jornal na rua, mas sempre fui muito positivo. Desde pequeno, eu sempre acreditei e nunca fui negativo com nada. Sempre acho que as coisas vão dar certo, sempre penso que nada vai dar errado. E isso é muito importante. Eu acho que faz tu evoluir e não botar o pé no freio nunca. Claro que tem que tomar cuidado, com certeza. Mas é muito importante ser positivo, eu acho. Diversos trabalhos, foi isso que eu tive mesmo lá. Muitos trabalhos, e difíceis por sinal. Como eu falei, lavando prato, entregando jornal, limpando banheiro, aspirando o prédio, com um aspirador nas costas, durante o dia inteiro, aspirador vibrando nas costas, aquecendo as costas pra caramba, subindo escada, porque a gente limpava dentro dos prédios, a parte comum, né? Então, eu subia, a minha função era aspirar os prédios, foi aí que eu trabalhei por 4 anos. Então, eu subia e descia a escada o dia inteiro, com o aspirador nas costas. E, de uma certa forma, era bom que eu, ao mesmo tempo, estava fazendo exercício, né? Mas, na verdade, o meu primeiro trabalho foi carregando pessoas numa rua famosa que tem lá na Irlanda, que tem muitos bares e as pessoas transitam muito lá. Então, tem muitas dessas bikes com assento atrás, tipo um triciclo, que carrega as pessoas para cima e para baixo. E daí o pessoal, principalmente as mulheres, né, com salto e tal, não gostam de tão cansadas, acabam pagando e para também zoar e se divertir, para a gente levar as pessoas para cima e para baixo.
De uma certa forma, era cansativo pra caramba, mas foi o trabalho mais divertido que eu já tive. Foi muito legal. E lá eu conheci pessoas incríveis e amigos que eu cultivo até hoje. Foi muito legal. E aprendi também a ser mais esperto. Eu tinha apenas 20 anos, né? E ali também aprendi muito a falar inglês, na rua, conversando com as pessoas. E uma das coisas que eu lembro muito foi... esse sou eu, na bike. Na verdade, essa bike, ela era motorizada e não era a primeira bike que eu trabalhei quando eu cheguei lá. Essa era uma bike que era comercial e era gratuito para andar. Mas foi a imagem que eu tive para mostrar um pouco disso. Das outras bikes, eu acabo que não tenho nenhuma imagem. Algum amigo deve ter, mas acabei não tendo tempo de colocar. Assim já dá para vocês terem uma ideia. Isso aí foi bem quando eu cheguei. E daí, eu aprendi o truque da Apple. Porque as pessoas, às vezes, pagavam o que elas queriam, né? A gente não cobrava um valor específico, porque não tinha taxímetro. Então, tu falava para as pessoas, paga quanto tu quiser. E daí, eu descobri o truque da Apple. Deixava uma maçã mordida dentro da minha pochete, que eu dava o troco e tal. E a hora que daí a pessoa dava, às vezes, vou te dar 20. Daí dava 50. E daí eu ia pegar o troco, tirava primeiro a maçã mordida. E daí a pessoa ficava com pena, pensando, putz, tadinho, né? Tá ali, com a maçã mordida, nem comeu direito, não teve tempo. E daí acabava, a maioria das vezes, deixando o troco. E assim eu conseguia fazer mais dinheiro do que todo mundo. E daí a galera já me conhecia pelo o cara da Apple. E são histórias que é legal relembrar, né? E assim foi. Mas chegou um momento que eu, após trabalhar 4 anos com limpeza, depois de ter deixado esse trabalho da bicicleta, eu estava me sentindo inútil já, sabe? Porque, imagina, né? Não que o serviço não seja um serviço digno. Claro, é um serviço digno, com certeza. Mas eu queria mais, não queria ficar parado trabalhando com limpeza para o resto da vida. E assim eu comecei a pensar em algumas possibilidades do que eu poderia fazer. E foi onde eu comprei a minha primeira câmera, com muito suor, que na verdade não foi intencionalmente em começar a trabalhar com fotografia, mas sim para fazer algumas viagens com a minha esposa, que na verdade éramos só noivos na época, namorados. E daí assim foi. Eu vi que eu comecei a me interessar bastante pela fotografia. As pessoas, os casais amigos que eu fotografava gratuitamente começaram a elogiar bastante, que eu... Bruno, por que tu não começa a cobrar? Por que tu não investe um pouco nisso? Daí eu comecei a pensar, poxa, o meu pai já trabalhava com fotografia, né? Por que eu não posso, de repente, tentar? E eu gosto muito também. E assim eu fui descobrindo que eu gostava de fotografia. E daí precisei, claro, investir mais, né? Com muita dificuldade, os cursos eram caros. Comecei a pesquisar como eu poderia evoluir. E descobri 2 cursos na Espanha e na França, do Evandro Rocha, que muitos devem conhecer, e do Vinícius Matos, também, que é bem famoso aqui, todo mundo conhece. Eu não tinha dinheiro para fazer o curso, porque é difícil, né? A gente trabalhava bastante, ganhava também, mas às vezes trabalhava poucas horas, ganhava pouco, tinha conta para pagar, lá as coisas são caras também. E daí, como eu trabalhava com limpeza e cuidava dos lixeiros e tal, muita gente colocava coisa no lixo, coisa boa que poderia pegar e vender. E daí
eu ia, sempre quando eu ia limpar o lixo, na verdade, eu já ia feliz pra caramba, tentando achar alguma coisa que eu pudesse vender nos sites de classificados da Irlanda, né? E assim foi. Achava laptop, achava bicicleta, achava várias coisas. Minha mulher ficava doida, né? Porque eu levava uma porrada de bagulho para casa. Tem até algumas coisas hoje que eu não jogo fora. E daí foi assim que eu... Porque, imagina, no início, a minha esposa, ela não acreditava muito, né? Ah, tu é muito sonhador, Bruno. Tipo, bota o pé no chão, vai devagar. Daí eu falei, então beleza, a gente não vai investir o dinheiro que a gente está fazendo, que a gente precisa guardar e pagar as contas e tal, às vezes até nem dava, mas eu vou então vender essas coisas que eu estou achando para investir na fotografia. Foi daí que eu vendi uma bike que eu achei, e um laptop, e daí consegui pagar o curso, a metade do curso do Vinícius Matos. E do Evandro Rocha eu tinha dinheiro guardado e eu consegui pagar. E assim foi. Foi daí lá que eu comecei a descobrir que eu gostava realmente de fotografia de casamento. Até então eu estava bem indeciso e foi por isso que eu decidi fazer o curso de casamento, fotografia de casamento, para ver se realmente era o que eu gostava, né, e queria fazer. E voltei empolgadíssimo, né, depois dos dois workshops. Cheio de ideias para investir, fazer o site. E daí comecei a trabalhar com fotografia. Aos pouquinhos, fazendo vários trabalhos de graça para construir meu portfólio. Oferecia mesmo. Quer que eu fotografe? Ou até coloquei num classificado, fotografo casamento de graça. Se quiser, é só falar comigo. E assim, muitas pessoas entraram em contato. Porque era difícil, imagina, lá no exterior, conseguir conquistar a confiança de... Eu era gringo, consegui conquistar a confiança dos irlandeses, imagina. É realmente complicado. Eu, na época, não falava inglês tão bem. E assim eu fui conseguindo. Aos pouquinhos, fotografando o casamento de graça, praticando bastante. E essa foi a minha maior experiência, de realmente poder praticar sem medo. E assim conseguir evoluir aos pouquinhos. Depois, eu tive a ideia de colocar um anúncio no Grab One e no Groupon, que o Grab One é de lá, acredito que não tem no Brasil, mas é parecido com o Groupon. Daí eu criei um anúncio de 349, um casamento, com o álbum incluído e 6 horas de cobertura, se eu não me engano. Mas para mim estava ótimo, né? Para quem estava fotografando casamento de graça. E daí foi um boom. Vendi 30 e poucos casamentos. Daí eu pensei, nossa, maravilha, né? Fui lá e recebi tudo numa bolada só. Claro, não deu muito dinheiro, mas para mim foi ótimo. Daí que eu consegui investir um pouco em equipamento. E daí me empolguei demais, né? E assim, não consegui parar mais. Depois eu fiz outro, que foi o Groupon, um pouco mais caro, por 649, e assim eu comecei a ir aumentando o meu preço. Hoje, eu cobro lá 2.850 euros. E fotografo uma média de 40 casamentos por ano. Isso, eu poderia até fotografar mais, se eu quisesse. Teria demanda para isso. Mas eu resolvi optar por um pouco mais de qualidade de vida. E vocês vão entender mais para frente quando eu explicar aqui. É disso que eu falo. O resultado só vem mesmo com muito esforço. Não adianta querer ficar em casa parado, que nada vai vir, né? Todo mundo sabe disso. Por isso que hoje eu acordo às 5 da manhã, para fazer tudo que eu tenho para fazer. E dá para enxergar legal daqui? Eu tenho um pouquinho de falta de vista, para mim está embaralhado. Mas está legal? Dá para ler certinho? E é isso. Se não trabalhar duro, ninguém chega em lugar nenhum. E isso eu sempre tive em mente.
Isso a minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou, e eu não tinha problema nenhum para mim fotografar de graça, e até hoje eu fotografo de graça. Mas não precisa pedir para fotografar de graça, que também não é bem assim. Mas para amigos, às vezes eu faço, com o maior prazer. Vou muito fotografar como segundo fotógrafo, de graça também, para ajudar alguns amigos e fotografar sem pressão, assim eu posso evoluir mais. Porque no casamento todo mundo sabe que não dá para arriscar muito, apesar de que às vezes eu arrisco um pouquinho. Opa. Isso que eu digo de trabalho duro. Tem que ter vontade, galera. Tem que se mexer. Tem que ir atrás. Não pode ter medo de se sujar, de acordar cedo, de errar. Isso foi num casamento que... estou de calça jeans mesmo. Lá é bem mais informal do que aqui. É gostoso pra caramba fotografar casamento lá. E esse foi um casamento que eu, sempre correndo atrás de fazer foto diferente, era um portinho, e daí o casal estava andando lá em cima do pier, daí eu pensei, pedi para o meu assistente, coloca o flash lá atrás deles, que eu vou correndo lá embaixo, fala para eles andarem bem próximo da beirada, e vai dar uma foto massa. Tinha um barquinho encostado, porque a maré estava bem baixa, daí eu pensei, desci a rampa correndo, e pensei, vou lá, que é agora. Nossa, quando eu fui correndo, afundei dentro de uma lama, que não parecia ser uma lama, mas era uma lama, e daí eu não consegui voltar, eu fui indo, e daí parei e não conseguia sair dali. Fui tentar sair, o meu sapato travou, e daí se eu fosse sair, ia perder o sapato. Ia ser foda. Daí eu chamei meu irmão, ele veio correndo, daí veio e conseguiu me ajudar, me ajudou e conseguiu me tirar. Daí tive que pedir a calça emprestada para o noivo, que eu não tinha me preparado. Fomos na casa dele, pegamos uma calça dele, o tênis dele, e continuei o casamento fotografando com a roupa do noivo. E é isso, galera. Tem que se esforçar ao máximo, se mexer. Hoje, no casamento, eu comprei esse reloginho justamente para isso. Teve uma época que eu estava me sentindo um pouco preguiçoso. Se a gente não tomar cuidado, acaba que tu estagna e não vai para frente, né? E daí esse reloginho, ele faz eu ver quantos passos eu estou dando no casamento. E eu percebi, nessa época que eu estava um pouco desmotivado, por vários motivos pessoais e problemas, todo mundo tem. Quem não teve, né? Problemas. E eu estava desmotivado, com muitos problemas, não andava mais nos casamentos, me mexia muito pouco, e pensei, está acontecendo alguma coisa de errado. E daí esse reloginho faz eu perceber agora que se eu andar menos de 10 mil passos num casamento, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, com certeza. Porque se eu não me mexo, eu não vou ver momento. Se eu não vejo momento, não tem foto legal. Então, façam isso de repente, se vocês não tenham certeza de que estão fazendo realmente o suficiente e o necessário para conseguir fotos legais e entregar um resultado bacana para os clientes. Teve casamento que eu já andei 17 mil passos, do mesmo jeito, fotografar pouco. Por que fotografar pouco? A câmera está ali, pode fotografar quando tu quiser.
foi feita para isso, entendeu? Hoje eu não fotografo menos do que 5.000 fotos sozinho, mais 1.000 fotos do meu assistente. E vários casamentos eu fotografo 7.000, 8.000 fotos. Dá um trabalhinho para selecionar depois, mas vale a pena. Vale muito a pena. O resultado fica, com certeza, muito melhor do que se não tivesse se mexido como eu não estava me mexendo nesses dias que eu estava passando por problemas. Então, acredite, enxergue que tu é capaz. Todo mundo é capaz. Só basta, como o pessoal fala lá na Irlanda, move your ass. Tira a bunda da cadeira e vai. Entendeu? Só assim o resultado vai aparecer. Seja humilde. Seja educado. Seja paciente. E seja mais alguma coisa ali. Mas seja discreto. Essas coisas fazem uma grande diferença no casamento. As pessoas acreditam mais em ti, as pessoas se sentem muito mais à vontade, te deixam trabalhar do jeito que tu quer. Então, assim, fica muito mais fácil de tu conseguir o resultado que tu almeja, que tu quer, sendo humilde, paciente, educado e discreto. Daí, todo mundo tem objetivos, e sem eles a gente não chega em lugar algum, né? Quando o Inspiration apareceu, eu falei para minha esposa, eu vou ser o mais premiado. E eu não estou mentindo, eu falei para ela. Chegou até a me arrepiar, porque eu falei e não é mentira. Ela assim, poxa, é uma oportunidade ótima, imagina, né? A gente estava pensando até em voltar para o Brasil na época, eu pensei, pô, eu não sou conhecido no Brasil, eu preciso ser conhecido de algum jeito. Não tenho contato, essa vai ser uma oportunidade incrível. Está começando agora, é a hora de eu aproveitar. E eu botei isso como meta. Tanto como em 2014, como em 2015. E aí eu me dediquei muito. Muito mesmo. Perdia horas, muitas horas, lendo, praticando, pesquisando, deixando a minha namorada de lado. Ela reclamou muito. Agradeço ela por ter sido paciente e ter aguentado todos esses dias que eu não perdi, mas investi na nossa vida. E hoje eu estou aqui justamente por isso, por ter tomado essa decisão de ser realmente o mais premiado. Não queria provar nada para ninguém, só queria ter a oportunidade de conseguir, de repente, noivas no Brasil, se a gente realmente tomasse a decisão de voltar. Porque imagina, é difícil voltar para o Brasil depois de alguns anos e começar do zero, né? As coisas mudaram, não voltei, continuo lá, mas hoje reflete muito positivamente na minha vida. E sem foco, sem objetivo, a gente não chega em lugar nenhum, tem que acreditar. E quando tu quer, eu tenho isso comigo. Se tu quer ser piloto de avião, tu vai ser, entendeu? A minha esposa já não pensa muito assim. Por isso que ela fala, Bruno, tu é sonhador demais, vai devagar, pô, não sei o quê. Mas eu sou assim, entendeu? E eu acredito muito que tudo é possível. Tudo mesmo. Por isso que eu consegui ser o mais premiado em 2014 e em 2015. Esse ano eu acabei, por motivos pessoais e projetos pessoais, não participando de 2 etapas do Inspiration, mas vim aqui pelo menos. E
É muito legal isso. É gratificante. A minha mãe fica, imagina, orgulhosa demais com isso. Às vezes eu penso que fazer as pessoas que são próximas de mim ter e viver esses momentos felizes que eu posso proporcionar é muito legal. Muito mais do que para mim mesmo, entendeu? O primeiro ano do Inspiration, eu não pude comparecer, porque eu estava renovando o visto, e daí não consegui renovar até o momento de vir para o Inspiration, e daí eu tive a ideia de convidar meu padrinho e a minha mãe, que meu padrinho sempre foi bem presente na minha vida, depois do falecimento do meu pai. E imagina, eu estava lá na hora que eles estavam recebendo o prêmio por mim, chorando pra caramba, emocionado, e sabendo que eles estavam vivendo isso por minha causa. Foi muito legal. E graças a Deus, em 2015, eu tive a oportunidade de vir pessoalmente, e foi muito bacana, experiência incrível. Mas é muito importante lembrar isso. Se dedique, corra atrás, acorde cedo, trabalhe muito, mas é importante ter o equilíbrio, que eu não encontrei o equilíbrio durante bastante tempo. Isso afetou muito no meu relacionamento, na minha vida pessoal, na minha saúde, porque eu só queria saber da fotografia. E, é injusto, né? E é estranho, porque fotografo momentos tão legais de pessoas e a minha vida não está indo legal, poxa. Como isso? Está errado, com certeza, né? Com certeza está errado. Então, tem que achar o equilíbrio. Hoje, graças a Deus, com a ajuda de várias pessoas, não sozinho, eu consegui achando um pouco mais de equilíbrio, continuar me dedicando à fotografia, mas também me dedicar à minha família, que é a minha esposa, aos nossos gatos, dar mais atenção para a minha família no Brasil, que eu me comunicava pouco com eles. Eu só queria saber de fotografia. Então, é bom, mas tome cuidado. Tome cuidado. Porque pode acontecer algo desse tipo. Eu fiquei com tendinite nos 2 braços, porque eu não saía na frente do computador. Ficava noites, às vezes a minha esposa ia dormir. Queria que eu estivesse lá com ela, né? Namorar é bom, né? Mas eu não. Estava lá. Computador, pesquisando, Inspiration, Fearless, ISPWP, estudando, olhando, pesquisando, anotando. Valeu a pena, claro. Mas se tem um conselho que eu posso dar para vocês, ache o equilíbrio. Ache o equilíbrio, porque sem ele a vida de vocês pode virar uma bagunça e tudo pode desandar, né? Graças a Deus eu consegui enxergar a tempo de que e conseguir colocar as coisas no lugar. Aí eu tive, como eu falei, tendinite nos 2 braços e fiquei, até hoje eu sinto um pouco ainda, mas tomo muito mais cuidado. Aqui tem uma história muito engraçada, que na verdade eu não conversei com essa pessoa pessoalmente ainda, quero agradecer ela muito por isso. No dia que aconteceu, eu fiquei chateado, triste, pensei, putz. Mas não, depois eu parei para pensar, e eu vou falar para vocês. Foi no workshop do Vinícius Matos, em 2000 e... Milena, foi 2000 quando? O do Evandro foi 2011, né? Isso. Foi 2011. Eu estava lá para a leitura de portfólio que o Vinícius Matos ia criticar, e eu empolgado pra caramba com as fotos que eu tinha feito em Paris, no workshop do Evandro. E daí as fotos passando lá na frente, uma mulher atrás de mim, que eu não conhecia,
falou, não, isso aí não tá legal. Daí eu pensei, caramba, eu olhei para trás assim, era espanhola. Eu pensei, pô, como é que ela vai falar assim? Não sabe nem se eu tô aqui perto, né, pô? Sacanagem. Eu fiquei chateado e, tipo, triste, né, porque eu estava todo empolgado com as fotos. Além do Vinícius Matos estar criticando pra caramba, ela pegou e atrás de mim. Mas o Vinícius Matos eu já sabia, né? Ela não. Daí, essa pessoa foi a Suzana Barbeira. E eu pensei, poxa, um dia eu vou mostrar para ela que eu vou ser um bom fotógrafo. Eu pensei comigo, não para provar nada para ninguém, nem para, tipo, porque eu fiquei bravo com ela, mas isso ficou assim, tipo, dentro de mim, sabe? Por ela ter... Claro, ela poderia criticar normalmente, igual hoje, às vezes eu critico o trabalho de alguém, a crítica é construtiva. E depois eu enxerguei isso. E me ajudou muito a me dedicar e querer ser um bom fotógrafo. Então, eu gostaria de agradecer pessoalmente, quando eu tiver a oportunidade, a Suzana Barbeira, por ter criticado e feito comentários do meu trabalho naquele dia. E foi engraçado que, em 2015, no Inspiration, a Suzana Barbeira ficou em segundo lugar e eu fiquei em primeiro. Isso foi massa. Mas ela não estava lá, então eu acabei não tendo nunca a oportunidade de conversar com ela. Quero muito, sim, um dia agradecer pessoalmente. É muito legal. E não tenho raiva alguma dela, só tenho a agradecer. Então, evoluir com a crítica é fundamental. É difícil, às vezes, né, conseguir e pensar, poxa, essa era a minha melhor foto, estava tão empolgado. Mas ter a visão de alguém diferente, alguém que entende realmente muito mais, que era o caso da Suzana Barbeira, é valioso demais. Imagina. Uma fotógrafa super experiente estava criticando o meu trabalho, é óbvio, ela pode, pô. Eu estava só começando. Entendeu? Então, a crítica não é problema nenhum. A ideia do Speed Up Flow veio justamente... Vou até voltar aqui para vocês. Speed Up Flow é uma empresa que eu, na época de dificuldade, de não ter tempo para nada, pensei, poxa, eu posso, de repente, tirar alguma oportunidade em cima dessa situação. E daí eu pensei, uma empresa que edite imagens e faça seleção de imagens para o fotógrafo seria incrível, né? Porque era a minha maior dificuldade. A maior parte do meu tempo eu gastava editando imagem, selecionando imagem, e eu tinha muita dificuldade de passar isso para as pessoas, para terceirizar o trabalho e tal. Então eu pensei, não posso me trancar tanto, eu preciso passar para alguém ou tirar uma ideia disso tudo, né? E daí que nasceu a Speed Up Flow. É essa empresa que eu criei, que está 1 ano no mercado, de edição e tratamento de imagem, que é a Speed Up Flow. E ela apareceu e cresceu e nasceu dessas dificuldades que eu vim passando, de não ter tempo para nada e não ter encontrado o equilíbrio. Então, saibam aproveitar as oportunidades que aparecem, às vezes, na tua frente e tu não vê. E, graças a Deus, eu enxerguei essa oportunidade. Queria mostrar um pouquinho para vocês dessa empresa. Olá, eu sou o Paul. Eu tenho muitas fotos, mas eu não estou preocupado com o meu trabalho. São muitas fotos para tirar e como nem ligar. E agora, o que eu faço?
pode ter certeza. O time sempre trabalha bem, mas tem que ir conseguir novos jobs. Ambiente de negócio. Legal. Convido depois vocês para conhecerem a empresa, caso estejam precisando de ajuda com a edição, e pode contar com a ajuda da gente, beleza? Agora, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Eu não acho que eu tenho talento. Muitas pessoas já falaram, poxa, Bruno, tu é talentoso demais, tu tem muito talento. Eu sempre falo, eu não acho isso. Eu não acredito, na verdade, em talento. Eu acredito muito em trabalho duro, muito em dedicação, muito nas oportunidades que as pessoas tiveram de poder fazer isso ou poder fazer aquilo. Mas em talento, eu não acredito muito, não. Então, dedique-se muito, trabalhe duro, que com muito esforço todo mundo vai chegar lá. Todo mundo é igual, todo mundo pode, todo mundo é capaz e tudo é possível. Tudo é possível. Muito possível. Muito obrigado.